E no surgimento dessas primeiras civilizações, então, surgiram dois tipos de civilizações diferentes, tá? A maior parte das civilizações antigas, as primeiras civilizações, elas surgiram e se desenvolveram perto de grandes rios, como os egípcios em torno do rio Nilo, os mesopotâmicos em torno dos rios Tigre e Eufrates, a Índia em torno do rio Indo, os chineses lá, o rio Amarelo, o rio Azul. Então, esses povos antigos, a maior parte deles, os primeiros, se desenvolveram perto de rios porque era necessário, porque eles precisavam de água para sobreviver. Pronto, todo mundo precisa de água para sobreviver, isso é óbvio, claro. Mas hoje a gente não precisa mais morar perto do rio, porque a Casam traz água para nós, né? Para nossa residência. Naquela época as pessoas precisavam de água para beber, elas precisavam de água para fazer agricultura, que essas primeiras sociedades, a base da economia era a agricultura, elas tiravam da água também alimento, então era necessário você viver perto de rio. Claro que existem exceções, existem sociedades que não tinham um rio assim tão grande perto, mas a regra é essa. Essas primeiras sociedades se desenvolveram próximas de grandes rios, tá? E isso originou uma forma diferente de chamar, de nomear essas sociedades, né? Essas civilizações. Então, vocês tinham novamente algumas alternativas para vocês escreverem se elas estavam certas ou erradas, tá? E aí, então, aqui na letra A, a divisão entre as primeiras civilizações obedeceu, entre outros, a critérios geográficos. Essa alternativa está certa. Então, dependendo do local onde elas se encontravam, elas eram chamadas com um nome. Por exemplo, tem sociedades chamadas sociedades de regadio, que era, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmia. Por que o Egito e a Mesopotâmia são as sociedades de regadio? Porque elas se desenvolveram nas margens de grandes rios. Os egípcios nas margens do rio Nilo e os mesopotâmicos nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Então, essas sociedades são chamadas de sociedades de regadio. Então, isso é um critério geográfico, estar perto de um rio. Isso é geografia. Então, essa nomeação, essa divisão obedece, entre outras coisas também, mas a critérios geográficos, tá? A segunda, nem todos os povos da antiguidade vivenciaram o mesmo modo de desenvolvimento. Essa alternativa é muito certa. Muito certa. Não sei se existe pouco certa ou muito certa, né? Mas se existisse, essa alternativa seria muito certa. Por quê? Nós vamos estudar vários povos da antiguidade. Os egípcios, os gregos, os mesopotâmicos, os romanos, todos esses povos viveram na antiguidade. Eles eram iguais? Não. Eles tinham formas de desenvolvimento muito diferentes. Isso eu tô falando de 4, mas tem persa, tem fenício, tem hebreu, tem cuxita, tem os indianos, tem os chineses, tem povos aqui na América, tem povos no mundo inteiro. E, obviamente, esses povos tão diferentes entre si, né, em lugares tão distantes, não tiveram o mesmo desenvolvimento. Se desenvolveram de formas diferentes, tá? A letra C. As expressões sociedade de regadio e antiguidade ocidental referem-se às mesmas civilizações. Essa está errada. Por quê? Lá na número 6 eu vou falar, tá? Só está errada. Na número 6 eu corrijo e explico por quê. E a letra D. As expressões sociedades escravistas e antiguidade oriental identificam as civilizações grega e romana. Essa alternativa está errada. Por quê? Também vou explicar na questão número 6 aqui. Corrija as alternativas consideradas erradas na questão anterior. Então, sociedade de regadio são as sociedades orientais, Egito, Mesopotâmia. Tá? Então, oriental é muito importante, pessoal, que vocês tenham isso aqui bem claro na mente de vocês, tá? Oriente e Ocidente. Tá? Nós vivemos no Ocidente, tá? Ocidente, somos uma sociedade ocidental. É muito importante que vocês tenham isso bem claro, assim, o que é Oriente e o que é Ocidente, tá? Então, sociedade de regadio é a mesma coisa que antiguidade oriental. Então, as sociedades de regadio estavam no Oriente. E a letra D,
As expressões sociedades escravistas e antiguidade ocidental identificam as civilizações grega e romana. Então, Grécia, Roma estão no Ocidente. E essas sociedades, elas não se desenvolveram perto desses grandes rios, tá? Apesar dos romanos terem lá o rio Tibre, por exemplo, mas esse não foi o fator principal de estabelecimento dos povos ali naquela região, tá? Na região de Roma. Então, a sociedade grega e romana, elas tinham muitos escravos. Depois a gente vai entender como é que era essa escravidão, que tipo de escravo que era, tá? Mas então, eles fazem parte da antiguidade ocidental e são sociedades escravistas. Então, na verdade, aqui na C e na D, era só trocar o ocidental por oriental, inverter ali, que as alternativas ficariam corretas. A número 7. Cite o nome de 3 rios que deram origem às civilizações de regadio. Aqui eu coloquei mais que 3, tá? Vocês podiam ter escolhido entre 3 esse aqui, mas eu coloquei todos que apareciam lá no livro de vocês. Então, o rio Nilo, que deu origem à civilização egípcia, o rio Indo, que deu origem à civilização indiana, o rio Amarelo deu origem à civilização chinesa, e os rios Tigre e Eufrates deram origem à civilização mesopotâmica. Então, todas essas civilizações, egípcia, indiana, chinesa e mesopotâmica, são civilizações de regadio. E a última atividade, a última pergunta, qual o significado da expressão crescente fértil no conceito estudado? Então, crescente fértil, eu coloquei aqui na resposta, é uma área, tá? E para vocês entenderem melhor, eu coloquei uma imagem aqui do crescente fértil, tá? Aqui mais ou menos onde ele se localiza. Então aqui nós temos esse mapa que mostra crescente fértil aqui, ó, no mapa. Aqui eu tenho aquela região do Oriente Médio, né? Daqui para cá é a Ásia. Aqui eu tenho a África, o norte da África, o Egito. E aqui para cima viria a Europa, tá? Então, é essa região próxima, meio que ali na divisa desses 3 continentes, né? E o crescente fértil, então, essa região. Vocês estão vendo que esse formato lembra uma lua crescente, né? Então, crescente, porque lembra a lua na fase crescente, e fértil, porque tem grandes rios aqui nessa região. O rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre, tem um outro rio que passa aqui que é o rio Jordão também. E todos esses rios, por eles serem rios muito grandes, eles proporcionavam à terra uma grande fertilidade, tornavam essas regiões aqui próximas muito férteis para a agricultura. Por isso que é chamado de crescente fértil. Crescente por causa do formato, fértil por causa dos rios que existem ali. E as civilizações mais antigas que se tem notícia, que se conhecem na história, surgiram justamente nessa região aqui do crescente fértil. Mesopotâmicos, egípcios, esses caras aí que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Pessoal, então, esse é basicamente o que vocês tinham aí nessas últimas páginas do livro de vocês, que vocês fizeram a leitura. Essa é a correção das atividades. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se ficaram com alguma dúvida ainda referente ao conteúdo ou referente às atividades, ou querem saber se alguma que vocês fizeram tá certa, não tá certa, me mandem um recadinho e nós vamos conversando, certo? Corrijam as atividades no livro de vocês. Até mais!